nós temos aqui uma pergunta acerca das fontes do direito eleitoral. Então, novamente, nós estamos aqui diante de uma questão que nos chama a atenção para as fontes do direito eleitoral. Vamos então ler a alternativa A, até porque o nosso texto base, o nosso enunciado da questão, ele é bem sucinto, ele é bem sintetizado. Alternativa A. A função normativa da Justiça Eleitoral autoriza que sejam editadas resoluções normativas pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a finalidade de criar direitos, e estabelecer sanções, possibilitando a revogação de leis anteriores. Será que pode tudo isso? De leis anteriores que disponham sobre o mesmo objeto da resolução normativa? Esta alternativa, ela está errada, né? Por quê? Porque a função normativa da Justiça Eleitoral, ela não tem esse poder, né? Ela vai o quê? Ela vai dar capilaridade por meio das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para uma espécie de densificação da legislação eleitoral. Ela não pode criar direitos, ela não pode ir além da lei, ela não pode estabelecer sanções que não estejam já na lei, e ela também não pode revogar leis anteriores. Então, a resolução ou as resoluções que competem enquanto função normativa da Justiça Eleitoral, né? Ela tem o quê? A função de dar capilaridade, densificação às normas já estabelecidas pelo legislador. A alternativa B. As normas eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo brasileiro, admitindo-se a celebração de termos de ajustamento de conduta previstos na Lei 7346 de 85, que disciplina a ação civil pública, desde que os partidos políticos transigam exclusivamente sobre as prerrogativas que lhes sejam asseguradas. A alternativa também está errada. A alternativa C. Olha bem, o Código Eleitoral define a organização e a competência da Justiça Eleitoral, podendo ser aplicado apesar de a Constituição Federal prever a necessidade de lei complementar para tanto. Ora, é interessante essa alternativa por quê? Porque o que temos aqui é que a própria Constituição Federal de 88, ela recepcionou o Código Eleitoral como lei complementar, né? Então o que nós temos aqui é uma alternativa correta. Este é o gabarito. O Código Eleitoral ele vai definir sim a organização, a competência da Justiça Eleitoral, podendo ser aplicada apesar de a Constituição Federal prever a necessidade de lei complementar para tanto. Então, o próprio Código Eleitoral foi contemplado como lei complementar pela Constituição Federal de 88. Alternativa D. As resoluções normativas do Tribunal Superior Eleitoral, as respostas às consultas e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são fontes de direito eleitoral, olha bem, são fontes de direito eleitoral, de natureza exclusivamente jurisdicional e aplicáveis apenas a casos concretos dos quais emanam, não necessariamente, né? Por exemplo, consultas que são dirigidas ao Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, né, no caso aqui, elas são feitas em tese, em abstrato, e elas não devem, né, elas não são aplicáveis necessariamente aos casos concretos. Ainda que haja uma certa vinculação, não necessariamente elas estão adstritas à aplicação dos casos concretos dos quais elas emanam. Até porque, como disse anteriormente, as consultas devem ser formuladas em tese. O que significa isso? Em abstrato. Então a alternativa está errada. E a letra E, por sua vez, nós temos o Código Eleitoral, a Lei
de inelegibilidades, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, e agora nós vamos partir não mais para as leis, para as resoluções, normativas do TSE e também as respostas, o que? As consultas. Elas são fontes de direito eleitoral da mesma estatura, hierarquia e abrangência, podendo ser revogadas umas pelas outras? Não necessariamente. O que nós temos aqui de levar em consideração nesta última alternativa, que está errada, é que o direito eleitoral conta com fontes diretas e fontes indiretas. No caso em tela, por exemplo, podemos dizer com toda e absoluta certeza que as consultas são fontes indiretas. Fontes indiretas, né? No caso das resoluções, existe aqui toda uma discussão doutrinária. Alguns apontam, olha, são fontes diretas e outros apontam que são fontes indiretas. Então existe o quê? Não existe uma simetria entre elas. Agora, o Código Eleitoral, né? A lei de inelegibilidades, a lei dos partidos políticos e a lei das eleições, sim, são consideradas fontes diretas. Então, não dá para dizer que existe entre elas a mesma estatura, a mesma hierarquia e abrangência, né? Porque nós temos essa diferenciação que é fundamental de se levar em conta entre fontes diretas e fontes indiretas do direito eleitoral.